Bom dia, ou seria mais boa tarde a todos. Eu sei que a hora vai muito avançada e como fiquei para o fim, a pressão é imensa, mas vou tentar acelerar um bocadinho a minha comunicação. Antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui presente nestas jornadas em representação da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e enquanto responsável da unidade de adoção, e é com todo o prazer que aqui estou. Foi-me pedido que falasse da intervenção técnica, não é? Portanto, isto é uma jornada mais virada para a parte legal, e foi-me pedido realmente falar sobretudo da parte técnica, da parte do estudo de candidaturas, da parte da preparação dos candidatos e das crianças. De qualquer modo, é quase impossível não destacar aqui algumas questões e não fazer a ponte com o novo regime legal de adoção, porque obviamente, como devem calcular, tem sido o objeto de reflexão interna da equipa de adoção da Santa Casa, e pronto, irei também realçar alguns aspectos, sobretudo aqueles aspectos que são novidade e que têm algum impacto na nossa intervenção técnica e nos nossos procedimentos. Alguns já foram destacados pela doutora Lucília, eu esses vou passar em frente, mas pronto, muito rapidamente, aqueles 4 que estão ali foram saudados como muito positivos, nomeadamente, pela primeira vez, a lei da adoção deixa claro quais são as fases processuais de todo o processo de adoção. Pronto, isto, para quem já trabalha, não é novidade, porque as fases já existiam, obviamente, não mudaram as fases já lá estavam, mas tornam-nas visíveis, nomeadamente no que toca à fase de matching, que mais à frente irei falar mais aprofundadamente, mas que é uma fase essencial de todo o processo de adoção e que não estava referida na lei e que, com o novo regime de adoção, passa a estar referida. Pela primeira vez também é feita a referência ao caráter obrigatório da preparação dos candidatos à adoção. Portanto, isto é algo que também já vem sendo feito por todas as equipas de adoção do país há uns anos esta parte, com o Plano Nacional de Formação de Candidatos à Adoção. Era fundamental e foi era um dos requisitos que todos os técnicos que trabalham nesta área queriam ver contemplados na lei, a obrigatoriedade desta preparação e desta formação para a adoção. Da mesma maneira, a questão da preparação da criança, pronto, aliás, eu penso que no nosso país já se fala bastante da preparação dos candidatos, fala-se muito pouco ou nada da preparação da criança. Existem já alguns estudos feitos, nomeadamente relativamente a questões de situações em que há insucesso na adoção, e quem trabalha nesta área sabe que um dos fatores que está sempre presente nas situações de insucesso, e quando refletimos sobre as mesmas, tem a ver com déficit ao nível da preparação dos candidatos, déficit ao nível da preparação das crianças e também ao nível da intervenção das equipas de adoção. Por outro lado, também a questão de se falar na padronização de critérios e de procedimentos e da própria publicitação desses critérios e desses procedimentos também é louvável. Basicamente o que isto nos transmite, portanto, é como consequência a harmonização de critérios e de procedimentos, critérios não só de matching, mas também os critérios de estudo de candidaturas, que posso dizer, obviamente, estes critérios e estes procedimentos já existem, também já estão plasmados, nomeadamente num manual de procedimentos que é seguido por todos os técnicos de adoção pelo país, passam com esta nova legislação a estar também plasmados na lei. Toda esta questão é reforçada pelo artigo 8º, que fala da regulamentação destas 3 áreas, ou seja, da preparação técnica da criança, da intervenção técnica na preparação da criança, da preparação dos candidatos e também do estudo das candidaturas e a publicação desses. Obviamente, maior transparência do processual. Não vou passar muito rapidamente pela questão do Conselho Nacional de Adoção, porque a doutora Lucília falou, só vou falar no último ponto que está ali, que eu acho que é importante focar. Obviamente, nós vemos a parte positiva de haver um Conselho Nacional de Adoção, a tal questão de critérios mais homogéneos, mais harmoniosos por todas as equipas de adoção do país e a maior transparência em termos de processo,
decisões menos arbitrárias. De qualquer maneira, eu acho que também temos que estar todos conscientes e cientes de que foi introduzido mais uma fase processual no processo. Passando a redundância. Obviamente, isso a nós, enquanto técnicos e que nos preocupamos com a questão dos timings e do tempo da criança, deixa-nos um pouco apreensivos. Eu relembro que está na lei, portanto, o Conselho terá que dar resposta em 15 dias às propostas de matching que são encaminhadas por todas as equipas de adoção. Obviamente estamos com dúvidas, está tudo muito recente, estas alterações, mas obviamente temos algumas dúvidas como é que na prática irá funcionar, e mesmo que funcione da melhor maneira possível, serão sempre 15 dias a 3 semanas, porque a partir irão ser 15 dias úteis para o Conselho se pronunciar sobre as propostas que recebe, serão sempre 3 semanas a mais a contar neste processo. Como disse, na lei neste momento estão bem claras todas as fases que compõem o processo de adoção, pronto, nomeadamente no seu artigo 40, fala da fase preparatória, a fase de ajustamento entre crianças e candidatos e a fase final. Eu irei falar aqui mais sobre a parte da preparação, avaliação e seleção de candidaturas e a parte também um pouco, não muito, a preparação de crianças. Como devem calcular, qualquer uma destas áreas por si só daria uma comunicação. Portanto, eu corro o risco, se calhar, de chegar ao fim e ninguém perceber nada sobre a parte da intervenção técnica, porque é difícil condensar tanto conteúdo numa comunicação de 15 a 20 minutos. Mas pronto, o que vos permite ver naquele quadro é realmente a novidade do Conselho Nacional de Adoção, ou seja, sempre que há a aferição de correspondência, portanto, o chamado matching, a aferição de correspondência entre as necessidades da criança e as capacidades dos candidatos, essa proposta de matching tem que ir sempre ao Conselho Nacional de Adoção, que depois validará ou não, até porque no caso de não validar, então aí o processo é ainda mais longo, porque virá para trás e volta outra vez, portanto corremos o risco de andar para trás e para a frente as propostas de matching e obviamente a criança continuar em stand-by à espera de uma resposta e da integração de uma família. Mas pronto, eu também não quero ser negativa, a ideia não é essa, mas não posso deixar de deixar aqui esta preocupação. Em termos do período de transição, a lei fala que é um período de tempo variável, e sempre o foi. Obviamente tem que ser visto em função das necessidades daquela criança em particular e daquela família e obviamente da idade. Não, se estamos a falar da transição de um bebê, não estamos a falar da transição de uma criança de 4 ou 5 anos e muito menos de uma de 10. Portanto, de qualquer maneira, dá pela primeira vez também um indicador dos 15 dias, relativamente ao qual deverá ser feita a transição para a família adotiva. No período de pré-adoção mantém-se os 6 meses. E aqui a novidade é dizer que pode ser prolongado por mais 3 meses, e aqui eu refiro a nossa experiência enquanto técnicos de adoção, é que no caso de adoções de crianças mais velhas, mesmo 9 meses não é suficiente. Ainda este ano que passou tivemos várias integrações de crianças mais velhas, 10, algumas, uma de 12 anos. Portanto, são situações geralmente extremamente difíceis. Menos de 1 ano é praticamente impossível estarmos a elaborar o relatório de inquérito. Obviamente é sempre comunicado ao Tribunal e fundamentado o porquê do prolongamento do período de pré-adoção, mas pronto, penso que aqui a lei poderia ter deixado mais aberto a possibilidade de prolongar por mais tempo. Comparando com a anterior lei, e aqui também muito rapidamente, como eu já disse, mantém-se os 6 meses para o estudo das candidaturas, nada de novo, mantém-se todos os critérios, ou os critérios não, o estudo e onde deve de incidir, portanto, personalidade, saúde, idoneidade para criar e educar a criança, situação familiar e económica, razões determinantes do pedido, tudo isto já estava na anterior lei, portanto, não há qualquer novidade. A diferença aparece na contemplação das sessões formativas,
Portanto, neste momento é obrigatório. Isto para nós, enquanto técnicos, também é muito importante, porque eu posso vos dizer que, menos a experiência da Santa Casa, grande parte, se não, a grande maioria das pessoas reage muito bem e tem reagido muito bem à introdução das ações formativas nas várias fases do processo de adoção, portanto, antes, durante o estudo, na fase de espera, na fase de pré-adoção. No entanto, obviamente, há sempre alguém que acha que não. Alguém, até porque já é pai biológico, eu já sou pai, porque é que preciso ser formado? Portanto, obviamente, estamos lá para explicar que não estamos a formar para ser pai e mãe, estamos a formar nas especificidades da adoção. Pronto, e se há algo que realmente esta lei vem trazer é reconhecer, e isso é extremamente positivo, reconhecer que a adoção tem as suas especificidades, portanto, e precisa de um tratamento, de uma intervenção técnica especializada. Pronto. A novidade, portanto, aqui serão, como eu disse, as sessões formativas e também a introdução de instrumentos de avaliação complementar, nomeadamente ao nível da avaliação psicológica. Para nós não é novidade, na prática, na lei é novidade, na prática não é novidade, porque a Santa Casa Misericórdia de Lisboa já há muito tempo que introduziu a aplicação de testes psicológicos na avaliação de candidaturas e até no acompanhamento das crianças, quando tal é necessário. Falar um bocadinho, muito rapidamente, desta preparação, avaliação e seleção de candidatos. Portanto, basicamente as pessoas manifestam a sua intenção de adotar uma criança ao serviço, por mail, por telefone, presencialmente. Até ao momento, e há a intenção de se manter, tem havido as chamadas sessões A, sessões de esclarecimento, que são em grupo, ao qual as pessoas devem ir antes de formalizarem a sua candidatura à adoção. A lei relativamente a esta sessão A não é muito clara, aliás, não é de todo clara. Diz simplesmente que depois das pessoas se manifestarem a sua intenção de adotar, os serviços têm 30 dias para dar a informação toda necessária. Pronto, não diz como é que esta informação deve ser dada, se pode ser dada por mail, presencialmente e tudo isso. Portanto, será uma questão a ver se eventualmente a ser também regulamentada, porque depois também há o artigo da preparação complementar que eventualmente poderá resolver estas situações, mas pronto, o que tem sido feito realmente é esta chamada sessão A de esclarecimento. As pessoas depois formalizam a sua candidatura e inicia-se, após a formalização da candidatura, o prazo de 6 meses de estudo da mesma. Durante estes 6 meses há também uma ação de formação e obviamente é explicado às pessoas que as ações de formação não são ações avaliativas, e eu passo aqui a dizer, portanto, o processo de estudo de uma candidatura não pretende ser um processo de seleção puro e duro, em que nós estamos ali como avaliadores e do outro lado estão as pessoas a ser avaliadas. A ideia não é essa, e geralmente na primeira entrevista que se tem com as pessoas explica-se o que é que se pretende. Pretende que seja um processo dinâmico e um processo evolutivo, em que as próprias pessoas vão percebendo o que é que está em causa, vão percebendo quais são as características das crianças, em que é que consiste a adoção, e vão fazendo um processo de autoanálise e autorreflexão sobre as suas capacidades, as suas eventuais dificuldades, os seus receios, as suas expectativas. Portanto, e é um processo conjunto entre técnicos e candidatos. Ali é só, para ter uma ideia, não vou falar, obviamente, então não seria daqui, mas são algumas das áreas que são abordadas em todo o processo de estudo. A motivação é uma área fulcral em todo o estudo da candidatura e, por vezes, quando há exclusões, prendem-se muitas vezes por a questão da motivação, ou neste caso a ausência dela, ou a motivação errada. Pronto, mas desde também desde a rede social, desde a história de vida, a personalidade, portanto, todas aquelas áreas são estudadas. Eu, antes de ser responsável por este serviço, fui técnica, não é? Portanto, fui psicóloga durante 10 anos neste serviço, portanto, falo de conhecimento próprio, e eu lembro-me no primeiro contacto tínhamos com as pessoas e que explicávamos qual era o objetivo dos estudos, e eu costumava dizer às pessoas, olha, o que nós queremos no fim é ter uma fotografia da sua família. Queremos perceber como é que vocês são. Só vamos conseguir isso se realmente houver abertura e há vontade para estarem connosco e falarem connosco sobre tudo, receios, expectativas. Nós não procuramos famílias ideais, porque isso é uma utopia, não existem famílias ideais. Portanto, e quando há alguma situação de exclusão, esta é perfeitamente e completamente debatida com os candidatos, explicada e fundamentada, umas vezes percebida, outras vezes não tanto, e quando não é percebida temos as situações de recurso, obviamente.
No fim de um estudo de candidatura, o que se pretende é ter um pouco aquilo que está ali, ou seja, nós temos que ter a fotografia, temos que saber quais são as potencialidades, quais são as capacidades daquela família, quais são as suas fragilidades, porque todas as famílias as têm, e quais são as suas expectativas e receios, porque também todas as famílias as têm. Aqui temos que ter sempre bastante cuidado relativamente às expectativas, nomeadamente expectativas irrealistas. É um dos temas que mais trabalhamos na preparação dos candidatos, é a questão das expectativas, não é? Pronto, embora eu penso que melhorou muito nos últimos anos, mas ainda aparece muito aquela ideia que o colega dizia: eu quero um bebê linear, sem problemas, sem antecedentes, pronto. Ou então eu até quero uma criança de 4 ou 5 anos, pronto, mas com aquela expectativa de não ter grandes problemas e que vai ficar muito contente e muito agradecida quando for adotada por mim, porque eu lhe vou dar todo o amor e carinho, e o amor e carinho resolve tudo. Pronto. Obviamente tudo isto tem que ser trabalhado com os candidatos, com bom senso e com a sua colaboração, e a ideia da preparação dos candidatos é mesmo essa. Só falar aqui um bocadinho da questão das fragilidades. Pronto, as fragilidades, quando identificadas, e são, obviamente, identificadas, se não em todas as candidaturas, obviamente, em grande parte delas, como eu disse, faz parte da nossa natureza humana. Todos nós temos pontos mais fortes, as nossas potencialidades, como temos também outros que temos que melhorar. Pronto, a análise é feita para se perceber um bocadinho em termos do grau de intensidade, em termos do caráter transitório ou permanente e em termos da capacidade de mobilizar recursos. Ou seja, só para dar um exemplo assim que me está a ocorrer agora, é totalmente diferente se eu tenho à frente uma pessoa com uma depressão reativa, se eu tenho uma pessoa com uma depressão crónica, que sempre teve e dificilmente vai conseguir ultrapassar. Portanto, aí a questão de ser transitório ou ser permanente. E também o grau de intensidade. Trata-se de uma depressão em que a pessoa consegue perfeitamente trabalhar e ser funcional no seu dia-a-dia, ou não, ou passa grandes períodos em casa, na cama, e não consegue funcionar. E essa pessoa tem consciência dessa dificuldade, já recorreu a apoio técnico, ou não, recusa e rejeita ter qualquer tipo de dificuldade. Portanto, é estes 3 níveis de análise, geralmente, que são utilizados. Ou seja, da identificação de fragilidades pode realmente sair uma exclusão de candidatura, quando tal se justifique, ou então não, ou então são os chamados indicadores de risco, que, quando contrabalançados com os fatores protetores, e caso de haver um equilíbrio entre os fatores de risco e os fatores protetores, obviamente há um parecer favorável à candidatura. O que nos permite é ficar com uma ideia de quais são as áreas naquela família que vão ter que ser trabalhadas, vão ter que ser melhoradas, e que vamos ter que ajudar a família a ultrapassar. Obviamente, aqui um pouco as funções da equipa interdisciplinar. Na Santa Casa, a equipa eu acho que está bem dimensionada, portanto são 5 psicólogos, 5 assistentes sociais, uma jurista e eu. E pronto, as funções passam um bocadinho por aquelas áreas, no que toca às candidaturas, obviamente, ou seja, conhecer aprofundadamente os candidatos que nós estudamos, os que estão e que estão em lista de espera aguardando por uma criança. Na tal preparação e na tal formação que vai sendo feita, ativar e promover as competências da família. E é, sobretudo, funcionar como fonte de suporte e de apoio da família em todas as fases do processo. Doutora, 2 minutos. Não vou mesmo ter tempo, por muito rápido que seja. Passando um bocadinho à questão do matching. Pronto, o matching é feito em reunião de equipa, continua a ser, obviamente, a responsabilidade do matching continua a ser das equipas de adoção. Já disse isto, portanto, tem que passar pelo Conselho Nacional de Adoção, é depois apresentada a criança aos candidatos, que têm também um tempo para refletir sobre se querem avançar ou não com a adoção daquela criança, e depois tomar a decisão. Basicamente, o que está ali é a importância dos técnicos conhecerem a criança e a família, e depois, para poderem fazer um bom matching, a apresentação da criança à família e depois a preparação para o encontro e para a transição. Muito rapidamente, eu também não vou ler o que está ali,
Quando falamos em conhecer a criança, em conhecer a família, é todos aqueles parâmetros que ali estão, obviamente, e sobretudo aquilo que eu vou destacar é, para além de todos aqueles parâmetros, talvez o mais importante é que necessidades, ou seja, nós fazemos um matching em função de uma criança específica. Nós temos o processo daquela criança, vamos conhecer presencialmente aquela criança, falamos com a equipa do lar, sabemos quais são as suas necessidades, independentemente da idade que tem, pode ser um bebê e também tem necessidades específicas. Portanto, temos aquilo que nós chamamos o perfil daquela criança. Por outro lado, depois temos os candidatos, não é? Temos os candidatos e temos também que os conhecer, presencialmente ou não, porque se não forem de Lisboa, teremos que articular com as técnicas dos centros digitais, mas temos também o perfil da família, e o que nós escolhemos e daí a seta está, se repararem, está no sentido da família para a criança, ou seja, são os candidatos que têm que dar resposta à criança, e não a criança que vai dar resposta a um desejo dos candidatos de serem pais ou mães. E esta fase de matching é realmente fundamental, ou seja, um bom matching é quase meio caminho andado para o sucesso de uma adoção, e deve ser feito de forma ponderada e com muito rigor. Por vezes os candidatos perguntam, e isto continua a ser recorrente, qual é o meu lugar na lista de espera? Quantas pessoas eu tenho à minha frente? Pronto, eu espero que realmente com a nova lei e com o reconhecimento de que há um modelo teórico por trás, não é? Que o matching não se faz só com base no lugar na lista, ou se eu estou à espera há 3 ou 4 ou 5 anos, faz sobretudo realmente tendo em conta as necessidades e as capacidades. Isto é explicado recorrentemente às pessoas, mas também é difícil de apreender. Nós temos pessoas que não esperam. E não esperam porque a sua pretensão é para crianças que não têm resposta, e essas muitas vezes, aliás, essas são, menos a nível do Serviço de Misericórdia, têm prioridade, e nós chegamos a estudar candidaturas em 2, 3 meses, quando sabemos que as pessoas têm uma pretensão para uma determinada criança, que nós, não dizendo às pessoas, sabemos que ela já está à espera. Portanto, aí essas pessoas têm prioridade em termos de estudo. Doutora, eu tenho mesmo que lhe pedir, porque senão não teremos tempo nenhum para debate. Pronto, vou passar aqui à frente só para dizer a importância da preparação da criança, da equipa do lar, e vou mesmo acabar, é o último, está bem? Vou acabar só, pronto, o que eu queria só para terminar era realmente ficassem estas ideias relativamente ao novo regime da adoção, ou seja, realmente há um avançar e é positivo neste sentido da maior harmonização de critérios a nível nacional. Trabalhamos todos com base nos mesmos critérios, na padronização de critérios, destes também serem transparentes para o público em geral e em particular para os candidatos à adoção, com a ressalva da questão do tempo, e eu acabaria um pouco com esta ideia do tempo da criança, já aqui foi falado, é sempre falado nestes encontros a questão do tempo da criança. Eu tive a oportunidade, quando a lei foi lançada, acho que todos nós temos a oportunidade de ouvir comunicações pessoas a falar da comunicação social, dizendo que o novo regime de adoção iria acelerar o processo de adoção. As pessoas iriam ter crianças num ano. Eu gostaria que alguém me dissesse o que é que está na nova lei que diz isso, não é? Portanto, porque como me disse, os tempos são basicamente os mesmos, 6 meses de estudo, 6 meses de pré-adoção, portanto os tempos não mudaram. E para realmente nós termos adoções mais céleres, mais rápidas, também já aqui foi dito, o que tem que mudar é as mentalidades, o que tem que mudar é a intervenção, a prática de todos os técnicos que trabalham nesta área, e por todos incluo psicólogos, assistentes sociais, juízes, pronto, e isso é que tem que ter sido sempre em consideração, e isso está para além de qualquer lei. Obrigada.